Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo, a mais esse bate-papo. No vídeo de hoje eu quero conversar com você que está aí do outro lado sobre a prova da segunda fase em Direito do Trabalho do Exame 34. Prova essa que ocorreu aí no dia 24 de abril. Se você fez a prova, você vai ter a oportunidade de entender um pouco mais sobre a sua prova, de entender como que você foi nessa prova. Será que você foi bem? E se você não fez, você vai ter a oportunidade de entender como é a prova da segunda fase e aprender um pouquinho sobre isso também. Eu sou a professora Ana Paula Lucas, sou especialista no exame da OAB com Direito do Trabalho, ajudo muitos alunos a serem aprovados no exame da Ordem, sempre com Direito do Trabalho. E antes de mais nada, antes da gente começar esse vídeo de hoje, eu quero te pedir para que você me siga lá nas minhas redes sociais, Instagram, @Prof. Ana Paula Lucas, no YouTube, Professora Ana Paula Lucas. É através desses canais que você terá acesso a conteúdos atualizados, aulas gratuitas, enfim, muita coisa legal que vai te ajudar a ser aprovado de forma definitiva no exame da OAB. Vamos lá então? Vamos conversar sobre a prova da segunda fase do exame 34. Prova essa que ocorreu aí no dia 24 de abril, no último domingo agora. Bom, a primeira coisa que eu posso dizer para vocês é que nós ficamos um pouco espantados, quando nós ficamos sabendo sobre a peça cobrada na prova. Por quê, prof? Porque apesar de ter sido uma das 3 principais peças, eu já venho conversando com vocês há bastante tempo sobre isso e sempre falando que o direito do trabalho é a matéria mais estratégica para a segunda fase e que um dos motivos dela ser a matéria mais estratégica é que normalmente a banca cobra uma das 3 principais peças. Ou é uma reclamatória trabalhista, ou é uma contestação, ou é um recurso ordinário. No exame anterior, no exame 33, a banca cobrou uma reclamatória trabalhista. E no exame 34, quando nós não imaginávamos isso, a banca repetiu a peça. Então, neste exame, nós tivemos novamente uma reclamatória trabalhista. Isso deixou os alunos um pouco incrédulos, porque não é muito comum. Já aconteceu da banca trazer a mesma peça de forma seguida, mas não tem sido aí o parâmetro dos últimos exames. Então isso pegou os alunos um pouco de surpresa, mas nada que atrapalhasse aí o desempenho deles. Afinal de contas, os alunos devem estar preparados para fazer qualquer peça que vier na prova. Bom, passado isso, o que eu posso dizer para vocês sobre essa prova? Foi uma prova de dificuldade mediana, veio uma peça repetida que a gente não esperava, mas que está dentro dos parâmetros ali da FGV. Em relação às questões, nós tínhamos aí questões bem fáceis, tínhamos uma questão mais complexa, mas que normalmente também é um parâmetro da banca, Uma questão mais fácil, 2 questões medianas e sempre uma questão um pouquinho mais complexa. De uma forma geral, a prova não saiu aí dos parâmetros que a FGV vem usando nos últimos exames. Você quer fazer essa prova comigo? Então vamos fazer, vamos comentar e eu ainda vou dizer para você que tem uma questão aí que é passível de anulação, tá bom? Vamos lá! Se você fez a prova, acompanha comigo a correção. Se você não fez, é bom que você vai entender como é que funciona a segunda fase. E eu vou até te dar um conselho. Você pode ir lá no site da FGV, baixar a prova, para que você possa depois acompanhar essa minha explicação com todos os detalhes em mãos. Combinado, pessoal? Bora lá então. A peça prático-profissional, Ela começa falando assim, olha só. Heitor Agulhas trabalhava na sociedade empresária Porcelanas Orientais Limitada desde 26/10/2020, exercendo a função de vendedor na unidade localizada em Linhares, Espírito Santo, e recebendo em média
quantia equivalente a 1,5 salário mínimo por mês a título de comissão. Em janeiro de 2022, o dono do estabelecimento resolveu instalar mais 2 prateleiras na loja para poder expor mais produtos e, visando economizar dinheiro, fez a instalação pessoalmente. As prateleiras foram afixadas logo acima do balcão em que trabalhavam os vendedores. Ocorre que o dono da empresa tinha pouca habilidade manual e por isso as prateleiras não foram fixadas adequadamente. No dia seguinte, a instalação mal feita, com o peso dos produtos nelas colocadas, as prateleiras caíram com todo o material, acertando violentamente a cabeça do Heitor, que estava logo abaixo fazendo um atendimento. Heitor desmaiou com o impacto, foi socorrido e conduzido ao hospital público, onde recebeu atendimento, levou 50 pontos na cabeça, na testa e na face, resultando em uma grande cicatriz que, segundo ele, passou a despertar a atenção das pessoas que reagiam negativamente ao vê-lo. Heitor teve o plano de saúde que era concedido pela empresa cancelado após o dia do incidente e teve de usar as suas reservas financeiras para arcar com R$ 1.350 em medicamentos para aliviar as dores e dos R$ 2.500 em sessões de terapia, pois ficou fragilizado psicologicamente depois desse evento. Heitor ficou afastado em benefício previdenciário por acidente do trabalho, teve alta médica 3 meses depois, retornou à empresa com a capacidade laborativa preservada, mas foi dispensado sem justa causa no mesmo dia em que ele retornou à empresa. Heitor procura você como advogado, querendo propor alguma medida judicial para a defesa dos seus direitos, pois está desempregado, sem dinheiro para se manter, sentindo-se injustiçado, porque ainda precisará de tratamento médico e suas reservas financeiras acabaram. Além dos documentos comprobatórios do atendimento hospitalar e gastos, Heitor exibe a CTPS, devidamente assinada pela empresa, e o extrato do FGTS, onde não constam os depósitos nos 3 meses em que ele ficou afastado pelo INSS. Como advogado de Heitor, elabora a medida judicial em defesa dos interesses dele, né? Quando você pega um enunciado assim, o que é a primeira coisa que você vai fazer mesmo? Identificar qual é a peça que o enunciado está te pedindo, né? Aqui está bem claro o fato de que existe um trabalhador, que é o Heitor, que é o fato de que todo o enunciado gira em torno de fatos que vieram acontecendo com o Heitor no curso do seu contrato de trabalho, e ao final, não pode ser mais claro, gente. Ao final, o enunciado te fala, como advogado de Heitor, elabora a medida judicial em defesa dos interesses dele, né? Não pode ser uma contestação, porque não existe nenhuma ação proposta, não existe um processo que já esteja tramitando, não pode ser um recurso, porque não existe uma sentença. Então aqui não há outra alternativa, não há nem que se pensar em outra coisa que não seja uma petição inicial, ou seja, uma reclamatória trabalhista. Bom, o que vocês deveriam então ter apresentado nesta peça, tá? Começando pelo endereçamento para uma das varas do trabalho da cidade de Linhares, Espírito Santo, né? Após isso, fazer ali toda a qualificação das partes, não esquecendo de colocar o nome da peça corretamente, reclamatória trabalhista, não esquecendo de citar o fundamento da peça, artigo 840, né? Caput, parágrafo 1º da CLT, tá? Aqui ainda tinha uma situação, daqui a pouquinho eu vou chegar nela, que teria aí também um pedido de uma tutela de urgência. Então você também poderia colocar no nome da sua peça, né, reclamatória trabalhista com pedido de tutela de urgência, com pedido de tutela antecipada, ok? E além de fundamentar no artigo 840 da CLT, usar também o artigo 300 do CPC. Combinado? Então fez o endereçamento, fez a qualificação ali bonitinha. A primeira coisa que vocês deveriam requerer
não precisa ser necessariamente nessa ordem, claro, mas uma das teses de mérito a ser arguída nessa petição inicial seria a justiça gratuita. Veja que o enunciado deixa muito claro a necessidade de se fazer esse tópico da justiça gratuita quando ele diz que Heitor está desempregado e passando por dificuldades financeiras. E não tem nenhum problema, é muito tranquilo fazer aí um tópico pequenininho de justiça gratuita, fundamentando no artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Bom, fez o tópico de justiça gratuita? Vamos para o segundo tópico de mérito que deverá estar presente aí na sua peça. A questão da responsabilidade civil do empregador, né? Uma vez que, segundo o enunciado nos contou, o empregador instalou as prateleiras caíram em cima do Heitor, causando um acidente aí com o empregado, tá? Nesse caso, nós temos vários tipos de indenizações que deveriam ser requeridas por você que fez essa prova. Primeiro, indenização por danos materiais, né? Uma vez que Heitor teve que arcar aí com despesas, com medicamentos, terapia, né? Tudo aquilo que ele precisava para se restabelecer. Essa indenização por danos materiais poderia ser fundamentada nos artigos 186 e 927 do Código Civil, além também do artigo 949 do Código Civil. Além da indenização por danos materiais, caberia também uma indenização por danos morais, né? E que vocês poderiam ter fundamentado na própria CLT, nos artigos 223B de bola, 223C ou ainda 223G, tá? Poderiam também, em relação ao tópico de danos morais, usar os mesmos artigos do Código Civil, artigo 186 e artigo 927, beleza? Tinha mais um outro tipo de dano aí, vamos ver se você adivinha qual é. O chamado dano estético, né? Toda vez que a pessoa sofre um acidente e que ela tem um dano que fica visível, nós devemos também requerer uma indenização pelos chamados danos estéticos. E para fundamentar o dano estético, vocês poderiam alegar o artigo 223B de bola da CLT, o 223C ou ainda o 223G, todos da CLT, podendo também, nesse caso, usar os artigos do Código Civil, artigo 186 e artigo 927, que são os dois artigos do Código Civil que trazem aí a questão da responsabilidade civil do empregador. Além disso, viram que lá no finalzinho do enunciado, ele fala que o Heitor apresentou os extratos do FGTS e que não constavam os depósitos dos últimos 3 meses? Vejam que Heitor foi afastado pelo INSS por motivo de acidente de trabalho. E segundo a legislação, quando o empregado é afastado por acidente do trabalho, quando o contrato dele encontra-se suspenso por esse motivo específico, a empresa está obrigada a continuar recolhendo o FGTS durante todo esse período de afastamento. Então, em relação a esse tema, vocês deveriam requerer o recolhimento, né, do FGTS dos 3 meses em que o Heitor ficou afastado, podendo fundamentar no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90, que é a lei do FGTS. Tinha também, meus amigos, aí um tópico de reintegração, né? Porque o Heitor, ele foi demitido sem justa causa no curso da estabilidade decorrente do acidente de trabalho. Quando o empregado sofre acidente de trabalho, afasta-se pela Previdência Social e retorna ao trabalho, a partir do momento em que ele retorna, ele tem 12 meses de estabilidade, o que não aconteceu aqui nessa situação. Por isso que aí caberia a tutela de urgência, de forma a requerer a imediata reintegração do empregado ao emprego, ok? Então vamos lá.
Teríamos também, então, que abrir o tópico de reintegração, né? Alegando que ele tinha estabilidade e garantia no emprego em virtude do acidente de trabalho sofrido, podendo fundamentar este item no artigo 118 da Lei 8.213 de 91 e ainda na súmula 378, inciso 2 do TST, ok? Bom, em relação ao plano de saúde, né? O enunciado diz que a empresa cortou o plano de saúde de Heitor, mas a súmula 440 do TST, ela diz que o empregado tem direito à manutenção do plano de saúde. Então esse seria mais um tópico aí de todos os tópicos de mérito que você precisaria fazer nessa petição inicial. Além disso, a questão da tutela de urgência, né, ou tutela de evidência, ou tutela provisória, requerendo a reintegração imediata do empregado e o restabelecimento do plano de saúde, por tudo isso que nós conversamos aqui desde o início. Nesse tópico da tutela de urgência, poderia ser alegado, como eu disse, o artigo 300 do CPC, mas o gabarito ainda também levou em consideração o artigo 294 e o artigo 311, todos do Código de Processo Civil. Por fim, meus amigos, honorários advocatícios, né? Toda vez que você ajuiza uma ação, você deve requerer aí o pagamento dos honorários advocatícios ou honorários de sucumbência. Abre ali um tópico de mérito para ele, fundamentando no artigo 791A da CLT. Bom, fez todos os tópicos de mérito? Você vai abrir então um tópico para os pedidos, né? Lembrando que você deve indicar o valor de cada pedido e aí você coloca todos os pedidos que você fez nos tópicos de mérito, põe vírgula no valor D, R, cifrão, tracinho e pronto, você acabou de dar valores para os seus pedidos, uma vez que a banca não cobra a questão dos valores em si. Você precisa apenas indicar que você sabe, que você tem ciência de que precisa dar um valor para cada um dos seus pedidos, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Terminados os pedidos, requerimentos finais, né? E aí, nos requerimentos finais, você deveria renovar o pedido da tutela provisória ou da tutela de urgência, requerer a procedência de todos os pedidos do reclamante, indicar as provas que você pretende produzir e depois dar um valor à causa, né? Finaliza nestes termos, pede deferimento, local e data, advogado, OAB, número tal. Era uma peça grande? Ela não era uma peça muito grande, né? Ela ficou muito ali dentro da questão dos danos, né? Danos morais, danos estéticos, danos materiais, né? Mas uma coisa eu posso garantir para você que fez essa prova. Tudo que está nesse enunciado estava muito fácil de encontrar lá no índice da sua CLT. Lembram que eu disse para vocês que tudo que estivesse na sua prova você encontraria no índice da sua CLT? Então, se você ficou um pouco perdido, se você ficou um pouco ali sem saber muito o que fazer, tranquilo, né? Vai na CLT, busque ali pela palavra-chave e estaria lá. Dano estético estava lá, danos morais estava lá, ok? Tenho certeza que se você fez uma boa preparação, você fez essa peça de uma forma muito tranquila. Os meus alunos do OAB Direto ao Ponto, que fizeram a prova no dia 24, a maioria deles fez a prova em 4 horas, tá? Para vocês entenderem que a prova não estava enorme, né? Foi possível fazer a prova em 4 horas e não é fazer de qualquer jeito não, é fazer uma prova bem feita, né? Sempre fazendo ali o esqueleto da sua peça primeiramente, colocando as fundamentações, para depois redigir a sua peça. Então, assim, o tempo, ele foi um tempo tranquilo para fazer essa prova específica do exame 34. Bom, em relação às questões, prof, o que veio, né? Vamos lá, gente, veio tudo que eu falei nas minhas aulas, é só isso que eu posso dizer para vocês. Veio questão repetida, vieram assuntos muito comentados, tá?
Vamos começar pela questão de número 1. Olha só, a questão de número 1 é uma questão que a banca vira e mexe e traz esse tipo de questão, né? A questão do piloto de avião. Então, olha só, Cícero é piloto da aviação comercial. Após deixar de trabalhar para uma determinada companhia aérea brasileira, porque seus salários estavam atrasados e já contava com 5 anos sem desfrutar férias, foi contratado por uma companhia aérea chinesa que faz apenas voos locais. Cícero ajuizou reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, mas no dia e na hora designados para a audiência, ele não poderia estar presente, pois estava a trabalho na China em um voo de longa duração, sem a possibilidade de acesso à internet. Ocorre que Cícero tem pressa na solução do seu processo. Com base na hipótese com fundamento na CLT, responda como advogado de Cícero aos seguintes itens. Letra A. Considerando que a vara do trabalho para a qual o processo foi distribuído utiliza o sistema de audiência fracionada, que medida você deverá adotar para evitar o adiamento da audiência ou o arquivamento do processo? Pessoal, questão fácil, né? O artigo 843, parágrafo 2º da CLT, ele diz que quando o reclamante, o autor da ação, não puder comparecer por motivo relevante, né, e comprovar este motivo, ele poderá ser representado por um outro colega da mesma profissão ou pelo sindicato. Essa representação, ela se dá com a finalidade de que o processo não seja arquivado, né? Uma vez que quando o reclamante não comparece à primeira audiência, o processo será arquivado. Então, era exatamente isso que vocês precisavam responder nessa questão, né? Cícero deveria requerer a representação, né, dele por um colega de profissão ou pelo seu sindicato de classe e fundamentar no artigo 843, parágrafo 2º da CLT. A letra B da questão número 1. Acerca da ruptura do contrato de trabalho, que tese jurídica você sustentaria na reclamatória trabalhista? Fundamente. Vejam que o enunciado, ele diz que Cícero saiu da empresa brasileira porque os seus salários estavam atrasados e também porque ele não tirava férias há 5 anos. Meus amigos, o que eu tenho aí? Eu tenho uma das hipóteses de rescisão indireta do contrato, que ocorre quando o empregador descumpre as suas obrigações no contrato de trabalho. A principal obrigação do empregador é o quê? Pagamento de salário, né? Então, uma vez que o empregador não pagava salários há 3 meses, o Cícero tinha aí a possibilidade de requerer a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, dessa forma recebendo aí todas as verbas rescisórias próprias da extinção do contrato sem justa causa. Lembrando que a rescisão indireta ela deve ser declarada judicialmente e para isso é preciso ajuizar então uma reclamatória trabalhista. Fundamentar no artigo 483 a linha D de dado da CLT. Essa foi uma questão fácil, tá? Tranquila de entender, é uma questão repetida, né? A banca já cobrou essa situação algumas vezes, tanto na primeira fase quanto na segunda fase, então aqui estava bem tranquilo de fazer. Vamos para a questão de número 2, vamos lá. Jorge Souza atua como auxiliar de produção em uma indústria alimentícia, recebendo 2 salários mínimos mensais. Ainda com o contrato em vigor, Jorge ajuizou no ano de 2020 uma reclamação trabalhista contra o empregador, requerendo o pagamento de insalubridade em grau mínimo, pois afirmou existir no seu local de trabalho um agente agressor à sua saúde. Designada a audiência, as partes compareceram, o juiz verificou que não era possível a conciliação, então o magistrado determinou de ofício a realização da perícia e que a empresa antecipasse os honorários do perito, afirmando que não iria reconsiderar esta situação. Considerando isso, responda. Letra A. Como advogado da sociedade empresária,
Que medida imediata você adotaria para evitar a antecipação dos honorários periciais? Bom, o artigo 790b de bola, parágrafo 3º da CLT, ele é muito claro ao dizer que não é possível o adiantamento dos honorários periciais. Então, isso você já sabia. Mas a pergunta da questão é: qual é a medida processual que você poderia adotar para rebater essa decisão do juiz e para que a empresa não tivesse que adiantar aí os honorários do perito? Como essa decisão do juiz ela é uma decisão interlocutória, não é possível a interposição de um recurso imediatamente, mas eu poderia sim lançar mão aí de um mandado de segurança. Então, a medida judicial cabível nesta hipótese para evitar que a empresa tivesse que adiantar os honorários periciais seria o mandado de segurança. Essa questão você deveria fundamentar no artigo 790b, parágrafo 3º da CLT e ainda na OJ 98 da SDI 2 do TST, que traz claramente ali a situação do mandado de segurança nesta hipótese. Letra B da questão de número 2, se a perícia confirmasse a insalubridade e na sentença o juiz condenasse a reclamada ao pagamento do adicional desejado, na razão de 10% sobre o salário contratual do reclamante, que tese jurídica você adotaria no recurso em defesa da empresa para diminuir a condenação? Nós sabemos que o adicional de insalubridade, ele é calculado sobre o salário mínimo vigente, né? Ele pode ser em grau mínimo, médio ou máximo, nos percentuais de 10, 20 ou 40%, mas a base de cálculo é o salário mínimo. Então, aqui nessa situação, em sede de recurso, você deveria alegar que a base de cálculo está errada, né? Que o cálculo correto seria de 10% sobre o salário mínimo, né? Vigente à época, e não sobre o salário base do empregado. Fundamentação legal, artigo 192 da CLT. Gente, esses adicionais de insalubridade e periculosidade, eles têm vindo muitas vezes, tanto nas provas da primeira fase quanto nas provas da segunda fase. Na prova anterior, no exame 33, da segunda fase, nós também tivemos uma questão sobre adicional de insalubridade, né? Prova da primeira fase, recentemente também tivemos questão sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. Então, ultimamente, a banca está amando esses adicionais e não tem aqui nenhuma dificuldade em achá-los aí no seu índice, e essa questão também não era uma questão complexa. Beleza? Vamos para a questão de número 3, então. Você foi procurado como advogado de Hernani Gomes, que afirmou, em resumo, ter adquirido um imóvel da sociedade empresária X em 2000, onde reside com a sua família. E em setembro de 2021, recebeu a visita de um oficial de justiça, informando que iria penhorar o imóvel, avaliado em R$200 mil, para pagamento de uma dívida trabalhista no valor de R$12 mil. Hernani, que nunca foi proprietário ou sócio da empresa e sequer sabia da existência de qualquer processo, procurou pela internet informação pelo número do processo que estava no mandado, constatou que a penhora foi feita no bojo de uma execução trabalhista de uma empregada que se ativou na empresa X de 2019 a 2020. Pelo fato de o imóvel ter sido anteriormente da empresa X, o juiz deferiu a penhora sobre ele. Sobre esta hipótese, considerando que Hernani jamais integrou o quadro societário da executada, responda letra A. Qual medida judicial você, agora contratado por Hernani, adotaria para tentar levantar a penhora sobre o bem imóvel, né? O que eu sempre digo para vocês aí que me acompanham nas minhas aulas, né? Quando a pessoa ela não está no polo passivo da demanda, que é o caso de Hernani, ela é o quê? Ela é um terceiro, né? Então, para que ela possa discutir qualquer
coisa dentro desse processo de execução, ele vai poder lançar mão dos embargos de terceiro. Veja bem, se Hernani já tivesse sido sócio da empresa, se Hernani hoje fosse sócio dessa empresa, ele lançaria mão do embargo da execução, porque ele estaria no polo passivo da ação. Como aqui ele não está, ele vai usar os embargos de terceiro para tentar levantar a penhora feita sobre o bem de sua propriedade. Poderiam usar aqui o artigo 674 do CPC, né? De forma subsidiária também o artigo 769 da CLT, que é o artigo, né, que diz que o CPC poderá ser aplicado como fonte subsidiária ao processo do trabalho. Letra B. Sempre tem, né, a famosa questão que vai te perguntar qual é o recurso cabível. E aqui, gente, não tinha como errar, né? O que eu digo para vocês sempre? Se o processo encontra-se na fase de execução, o recurso cabível será o agravo de petição. Então, a letra B, ela te pergunta assim: caso a medida judicial por você adotada fosse indeferida, né, os chamados embargos de terceiro, que recurso você interporia para tentar reverter a situação? O recurso a ser interposto seria o agravo de petição, artigo 897, a linha A da CLT. Questão de número 4, eu acho que foi a questão que os alunos tiveram maior dúvida, tá? Precisava pensar um pouquinho e a resposta, principalmente da letra A, ela não estava tão clara, né? Mas de toda forma vamos fazê-la para que você possa entender, ok? Ribamar trabalhou como atendente de loja na empresa Rei do Super Açaí, de 6/2/2019 a 3/11/2021, quando foi desligado da empresa. Ribamar não recebeu qualquer indenização e, em razão disso, ele procurou você, como advogado, para requerer judicialmente o pagamento das verbas da saída e horas extras. Ajuizada a reclamação trabalhista, a empresa apresentou contestação, afirmando que o motivo da extinção do contrato foi força maior, pois ela sofreu muito com a pandemia da Covid, de modo que a indenização, se cabível, deveria ser paga pela metade. Para ilustrar a situação, a RE informou que, dos 12 empregados que a sociedade empresária possuía à época, atualmente só restavam 5. Para provar a alegação, exibiu as fichas de registro dos empregados, que confirmam o alegado, mas não juntou os controles de ponto do reclamante. Responda, então, letra A. Que argumento você apresentaria em réplica para tentar descaracterizar a tese de força maior, né? Então a empresa veio em sede de contestação e alegou que o motivo da rescisão contratual foi força maior. E quando o motivo ele realmente é esse, a indenização será paga pela metade. Ocorre que, neste caso especificamente, não se reconhece, não se aplica a tese de força maior. Por quê? Porque não houve a extinção do estabelecimento. O reconhecimento do motivo de força maior na rescisão do contrato, ele se dará se o estabelecimento extinguir a sua atividade. Você deveria fundamentar essa letra A no artigo 502 da CLT, ok? Então, a pergunta da letra B é a seguinte: de quem seria o ônus da prova de comprovar a jornada de trabalho e por qual razão justifique? O gabarito preliminar da banca, ele disse o seguinte: olha, o ônus da prova será do empregado porque a reclamada contava com menos de 20 empregados, sendo então desnecessário que ela mantivesse o controle escrito dos horários de entrada e saída deles. E aí fundamentou no artigo 74, parágrafo 2º da CLT. Pessoal, essa é a resposta que veio no gabarito preliminar da banca. Mas lembram que no início desse vídeo eu disse que tinha uma questão que seria passível de anulação? E a questão é exatamente essa letra B, questão 4, letra B. Por quê? Porque ela induz o aluno a erro, ela dá margem a outra interpretação. Vejam bem, a data de contratação do Ribamar, ela é anterior
a vigência da Lei 13.874 de 2019. Essa lei, ela alterou o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, porque antes dela, o empregador era obrigado a manter os controles de ponto se possuísse mais de 10 empregados. A partir da vigência dessa lei, esse número de 10 empregados subiu para 20. Então, hoje o empregador está obrigado a manter os controles de jornada se possuir mais de 20 empregados, tá? E esse era o centro da pergunta, né? Era isso que iria direcionar a resposta do candidato. Veja bem, o fundamento que a banca trouxe no seu gabarito preliminar, ele está correto. Mas o fato da data indicada no enunciado ser anterior à vigência da lei pode ter gerado dúvida em você que fez a prova, né? Por esse motivo, eu entendo que caberia também como fundamentação a súmula 338, inciso 1 do TST, tá? Que mantém aí a situação dos 10 empregados, mas nós temos que entender aí a questão do lapso temporal, do período em que o Ribamar trabalhava na empresa e que nesse período a lei nova ainda não estava vigorando, tá? Uma outra possibilidade, né, além da banca também considerar a súmula 338, inciso 1 do TST, seria anular a questão, tá? Além disso, a questão ela é muito enfática quando ela pergunta a situação do ônus da prova, né? E nós sabemos que em relação ao ônus da prova, um dos artigos que nós usamos para fundamentar e que está correto também, seria o artigo 818, inciso 1 da CLT. Então vamos aguardar aí, se a FGV irá se manifestar, né, acerca da questão 4B de ofício, mas se isso não acontecer, e se você tiver errado essa questão, eu já te adianto que ela será passível de recurso. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos dessa novela para ver o que vai acontecer, ok? Bom, você fez a prova do exame 34, a prova de segunda fase? E aí, me conta como é que você foi? Põe aqui embaixo nos comentários para mim. Eu gosto de saber, eu quero saber, quero ter esse feedback de vocês, quero entender quais foram as suas maiores dificuldades, né? E quero realmente saber se você já está mais tranquilo, se você continua ansioso, esperando aí a data do resultado, que logo, logo chega, gente. Quando vocês assustarem, dia 17 de maio estará aí e eu estarei aqui para comemorar com você a sua aprovação definitiva no exame da OAB. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like aqui embaixo, comente, me conte como foi a sua prova. Eu adoro saber notícias de vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo da prof. Até lá.